Em fundo preto, pequenas pirâmides azuis surgem na tela e passam da esquerda para a direita, o logo do NEAD. Em fundo branco, pirâmides azuis se movimentam aleatoriamente, logo da Unesp, logo da UAB. Animação: metrópole em tom cinza, árvores vermelhas, desenho de pessoas, uma seta vermelha sobe circulando uma anteninha e se desfaz no topo. Televisão: Univesp TV, setas em direção ao cérebro. 3 estudantes, Pedagogia Unesp. Letras brancas, povos indígenas e práticas de ensino no Brasil. Menino com traços indígenas, pele morena, cabelos pretos, lisos, usa camiseta vermelha. Menina com traços indígenas, pele morena, cabelos longos, lisos e pretos, usa camiseta amarela. Seu nome em português qual é? Robert. Robert. E em Guarani? Tupã. Meu nome em português é Gisele, em Guarani é Paravotê. Um automóvel percorre uma estrada de terra batida, ladeada de árvores e mato alto. 2 homens indígenas tocam violão e rabeca. Crianças indígenas descalças cantam e dançam em terreno de chão batido. A aldeia indígena Tenondeporã fica no extremo sul da capital paulista, no bairro de Parelheiros. Aqui vivem aproximadamente 1000 pessoas. Destas, pelo menos metade é formada por crianças e adolescentes. Crianças indígenas na sala de aula. Em 2001, foi inaugurada na aldeia a Escola Estadual Indígena Guirapepó, que vai do ensino fundamental ao médio. Foi nesta escola que acompanhei, com uma turma de 4º ano, a aula de história do professor Osmar. As línguas utilizadas na aula são o Guarani e o português. Então ali começou o que hoje por muitos de nós pode se considerar como era descobrimento ou alguns como a invasão da terra, né? Porque você não descobre uma coisa que já tem. Se alguém já tem morando, você está invadindo. Professor Osmar Veríssimo, homem jovem com traços indígenas. Ele é moreno com cabelos pretos lisos penteados para trás. Usa camiseta bege com estampa ao lado esquerdo do peito. Por o Guarani ser um povo ágrafo, né? Ágrafo significa que não está escrito, que não admite escrita. Primeiramente, ele leva em consideração o conhecimento e a sabedoria dos mais velhos. O que eles passam para nós. Depois a gente faz uma consideração do que o livro conta, né? Faz uma comparação. Gerá é a vice-diretora. Ela fala sobre a importância da escola estadual na aldeia. Alguns aspectos do contato. Vice-diretora Giselda Gera Pires de Lima, mulher jovem com traços indígenas. Ela é morena com cabelos pretos lisos, com um lenço multicolorido sobre a cabeça. Traja camiseta branca e colar indígena no pescoço. Atrás de Giselda, peças de artesanato indígena. Do Guarani, da cultura Guarani com o povo de Iruá, ainda são muito recentes, então como a educação. Uma pausa. O termo Juruá quer dizer aquele que não é índio. E então muitas coisas ainda se pensa, está se construindo, se vendo, conversando, refletindo qual é a melhor maneira da escola lidar com essa situação de educação diferenciada, né? Tela dividida. À esquerda, menino indígena em sala de aula. À direita, a vice-diretora Giselda. No contexto cultural, no contexto diferenciado, de fato, a disciplina, a história, né, é muito especial, assim, porque a partir dela você vai desenvolver conhecimentos com os alunos, com as séries iniciais, com os maiores, visando a valorização da sua própria história, né? Essa é a prioridade. Primeiro eles têm que entender Professor Osmar Veríssimo. tudo sobre a sua cultura, de onde que ela é, né? Então, depois é ensinado o conteúdo muitas vezes que está nos livros. Ao entender a importância da cultura que é transmitida aos jovens pelos mais velhos, fiz questão de conversar com uma das figuras mais importantes da aldeia, o pajé. Mas qual é exatamente a função do pajé? Ele tem que se manter sempre
Pajé Elias Honório dos Santos, homem de meia idade com traços indígenas. Ele é moreno com cabelos pretos e lisos, usa camiseta amarela. Está com uma criança indígena pequena sentada no colo. Atrás dele, crianças indígenas em pé. Ao fundo, uma parede de pau a pique. Se dedicar mais a parte mais da educação, conselhos, né, para as crianças, né? Não só crianças, mas os adultos também, né? E para eles não estar perdendo o lado mais que é importante da nossa cultura e a tradição, né? Que a gente não pode estar perdendo. E a língua que nos fala é a língua guarani, né? Crianças indígenas na sala de aula. A educação indígena deve unir o currículo escolar aos conhecimentos culturais de cada etnia. A língua, as artes e as tradições têm de estar presentes no dia a dia da escola. Esta é uma das principais mudanças trazidas pela Constituição de 1988 em relação aos índios brasileiros. Artigo 210. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Circe Bittencourt é professora aposentada da USP e historiadora. Ela é uma das mais importantes pesquisadoras brasileiras a estudar o tema História da Educação Indígena. A partir de 88, pela primeira vez... Circe Bittencourt, Faculdade de Educação da USP. Ela é uma mulher branca de meia idade, com cabelos grisalhos encaracolados. Usa óculos de grau e camisa social de manga longa cinza claro e colar indígena. Se oficializa uma educação indígena com uma escola indígena em que se pode e que se pretende preservar a cultura indígena. Então esse é o grande marco, no meu entendimento, sobre a Constituição de 1988, porque até então todo o processo educativo era voltado para anular a cultura indígena, acabar com a língua, com a religião e integrá-los na sociedade nacional. Aí o papel importante da escola, quer dizer, ela tem que aproximar as formas de conhecimento do mundo branco com as formas do conhecimento indígena para que eles avancem. Então, na realidade, ela é uma escola extremamente mais complexa no ponto de vista epistemológico. A escola indígena Guirapepó tem 5 professores guaranis. Um deles é o professor Osmar, que você já conhece. Ele começou os estudos depois de adulto em uma escola fora da aldeia. No começo fui até... Professor Osmar Veríssimo. Engraçado que eu tinha um professor de história, falava do livro, quando eu mostrava os textos. Ela nem sabia que eu era índio também depois. Depois que eu fui falar para ela, não, eu escrevi desse jeito, que o meu pensamento é esse, porque primeiro que eu sou índio, então meu pensamento vai ser diferente. Gerá também não estudou na aldeia. Aos 10 anos, ela foi matriculada pela mãe na primeira série. E aí eu entrei, então, Giselda sem Gerá. saber falar língua portuguesa. E aí eu entrei em desespero muitas vezes, assim, porque me via numa sala fechada com um monte de crianças como eu, falando uma língua diferente. A pessoa na minha frente também falava uma língua que eu não entendia. E aí na metade do ano... Antes, no começo, então, em fevereiro, não falava nada em português. Na metade do ano, eu já estava semi-alfabetizada, assim, sabe? Já conseguia fazer um monte de frases. Gerá continuou os estudos, ensinou os mais novos a falar português e participou da instalação da escola indígena. E aí, depois eu fui fazer o ensino médio na mesma escola quando eu comecei na primeira série. E aí, nesse período, estava acontecendo uma demanda de reivindicações pelas lideranças do estado de São Paulo para ter escola diferenciada nas comunidades indígenas, porque a observação, as denúncias de maus tratos, de preconceito, de discriminação, da dificuldade de ir até uma escola fora era muito grande e que cada vez mais precisava os adolescentes, pessoas da comunidade estudar para saber falar, para saber identificar os documentos, os projetos entrando na aldeia, para saber dos seus direitos, principalmente a questão da terra e tal, e que precisava ter uma formação na própria aldeia. E uma das coisas para começar isso, a construir isso, seria a formação dos próprios moradores, de próprias pessoas,
da cultura para lecionar, e que então seria dessa forma diferenciada, que não seria como na escola pública de Juruá, que era uma das dificuldades que eu mesma tinha já passado, que era a compreensão da língua. A batalha deles, de muitas dessas escolas, é que tenham professores Circe Bittencourt. indígenas, né, dando aula. E aí tem todo um processo de formação desses professores, porque também a formação desses professores deve ser diferenciada, né? Porque uma coisa, e atualmente nós vivemos um momento de grande tensão e até, eu diria, um pouco de indefinição do que é uma escola escolar indígena. Nesse curso, no último que a gente teve, que foi o curso na USP, de Pedagogia, Giselda Gerá. Foi proposto pela maioria dos professores ali no grupo e pela coordenação do projeto, e que foi muito bem aceito, e já então se viu que muitos professores ali do grupo já pensavam também que o primeiro passo já tinha sido dado, que era de estar acontecendo a formação dos próprios professores das suas comunidades, e que para efetivamente começar a funcionar melhor a educação diferenciada, teria que ter então o seu material diferenciado também, adequado para cada etnia, para cada, sabe? E aí então teve um momento assim de se pensar e de se elaborar o material pedagógico guarani, material pedagógico terena, cangangue, krenak, assim, com todas as etnias presentes. Desde 2001, as escolas indígenas do estado de São Paulo, Giselda Gerá apresenta livro para a entrevistadora da Univesp TV. trabalham com material didático elaborado em português e também na língua de cada etnia. Daí esse, por exemplo, foi eu, Giselda Pires de Lima e Potuporã que fizemos. Daí a Potuporã que criou a historinha da confusão na casa de costura, e aí a tradução de Ururu, de Ogoroague. E aí tem a historinha, que era uma caixinha de agulha com um monte de coisinhas brigando na caixinha. E tem então em português e em guarani. Além do bilinguismo, Circe Bittencourt. e aí é um grande processo de transformação da língua falada, né, numa língua escrita, né, que alguns antropólogos até são contra, porque dizem, bom, o importante são eles falarem, porque para eles a oralidade é fundamental, né, eles têm uma cultura oral muito forte, então vamos preservar a cultura oral. Então como é que se conta a história? Põe o mais velho gravado no filme e o mais velho vai falar para as crianças na sala de aula, na língua, né, e ele é o historiador, né, os velhos são os sábios e os historiadores, então não é um livro de história, entendeu? É o velho contando a história deles, né? Porque ele é o historiador, ele é o livro. E como os povos indígenas são vistos pela história? Entrevistadora da Univesp, com um notebook no colo, conversa com Circe Bittencourt. E como as escolas não indígenas ensinam este tema? Muitos professores até dizem, mas a gente dá aula sobre os indígenas, né? A gente faz tempo que a gente dá. Então você pega um livro didático, por exemplo, História do Brasil, o que tem? Não tem a história do Brasil, os indígenas. Então os indígenas são aqueles povos selvagens que estavam aqui na época da colonização, não quiseram ser escravizados. Você estuda a independência do Brasil, período, né? Onde estão os índios? Não tem. Cadê os índios no século XIX? Não tem. Cadê os índios no século XX? Não tem, né? E então é um povo considerado invisível na história do Brasil, essa é a verdade. Todos os alunos nas escolas, ainda hoje, nos séculos que vivemos, Giselda Gerá. acham que só tem indígena na Amazônia, indígena com cocar na cabeça, com uma pena, com o rosto pintado, fazendo ururu. E que é só lá. Imagina, no estado de São Paulo não existe indígena. Ainda é muito tratado dessa forma. Como assim os indígenas estão usando roupa, sapato, falam português, tem casas de tijolinhos e tal, né? E aí, porque não estão pelados, porque não estão pintados. O Guarani, né? Circe Bittencourt. Ele passa a ser o símbolo da nação, mas é um índio morto. É um índio que desapareceu e em geral era, né, visto num certo romantismo. Livro O Guarani, de José de Alencar.
Em pé, no meio do espaço que formava a grande abóboda de árvores, encostado a um velho tronco decepado pelo raio, via-se um índio na flor da idade. Uma simples túnica de algodão, a que os indígenas chamavam aimará, apertada à cintura por uma faixa de penas escarlates, caía-lhe dos ombros até o meio da perna e desenhava o talhe delgado e esbelto como um junco selvagem. Entrevistadora Essa da imagem Universo desse TV conversa índio com do Circe século Bittencourt. XIX, dos romances, de José de Alencar, serviu para aumentar ainda mais o estereótipo que se tem em relação aos povos indígenas no Brasil? Professor? Muito. É aí que está. Eles não admitem, primeiro, que índio fez parte da história do Brasil. Segundo, que índio tem história. Então é a mesma coisa que perguntar se um índio está de roupa hoje. Por que não pergunta? Por que você não está com a roupa do Pedro Álvares Cabral? Por que você não está andando a cavalo e está de carro? Porque você tem história e o índio não? E aonde os portugueses vieram para o Brasil, Pajé Elias Honório. descobriram uma história, na verdade já tinha índio já dentro do Brasil já. E já tinha aquela mistura já. Então por isso que a gente, outros né, falam que a gente é misturado, que a gente não já tem sangue de Uruá e tal, né? Não, mas na verdade nós somos tudo, o sangue que corre em mim, corre em você. Acho que nós somos ser humanos, somos uma pessoa só. Então não tem diferença, né? Só que os portugueses que colocaram a gente como índio, né? Só que na verdade nós somos nós somos brasileiros, né? Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Reitor Sandro Roberto Valentini. Vice-reitor Sérgio Roberto Nobre. Pró-reitora de graduação Gladys Massini Cagliari. Logo do NEAD, logo da Prograde. Klaus Schliessen Jr., coordenação NEAD. Edson Carmo Inforsato, coordenação pedagógica. Maria Cândida Soares Delmasso, coordenação editorial. Elisa Tomoe Moria Schliessen, coordenação de gestão. Gladys Massini Cagliari, pró-reitora de graduação. Disciplina, conteúdos e didática de história. Professora autora, Tereza Malatian. Produção audiovisual, Univesp NEAD Unesp. Logo da VUNESP, logo da Fundunesp, logo da Unicel, logo da Prefeitura da Cidade de São Paulo, logo do NEAD, logo da Prograde, logo da Unesp, logo da UAB e logo da CAPES. Roteiro de áudio e descrição: Ana Maíra Samuel da Silva, Ana Virgínia Ziano Lima e Renato Costenaro. Locução: André Neri. Consultor: William Donizete Vigentin.